Fala, torcedor, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal. Bora falar de futebol aqui. Olha, se inscreva, ativa o sininho. Estamos naquela campanha legal, tá? Você que está chegando agora, os novos inscritos. Muito obrigado a você que escolheu esse canal aí como ferramenta para a sua informação do futebol pernambucano e do futebol em geral como todo. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva, compartilhe as informações. Aproveita, pega esse link que está aqui no nosso YouTube, né? Você acessou, já gerou um link ali na aba, né? E você copia esse link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, entre os amigos, para a esposa, para o amigo, para o filho, para o primo, para a prima. Fique à vontade, importante que você compartilhe conhecimento. E aqui nesse vídeo, aqui nesse canal MOTV, você vai ficar por dentro de tudo. Meu nome já está aparecendo aí na tela e claro que iremos falar muito sobre o esporte a partir de agora, porque o esporte tem nada mais, nada menos do que 3 desfalques para o jogo de estreia contra a equipe do Cuiabá. Jogo que acontece no sábado, às 8h30 da noite. Jogo difícil, viu? O esporte vai enfrentar a equipe cuiabana fora de casa, nessa estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos falar muito a partir de agora aqui no nosso canal. Além desses desfalques, o esporte tem a situação envolvendo ali o Gustavo Coutinho, tá? Tá com uma lesão, está fora de combate. Tem o Pedro Martins também, que é uma situação que segue sendo uma interrogação. E falando sobre o Gustavo Coutinho, vamos falar que tem propostas. Na realidade, clubes da Série B estão sondando a situação do atleta junto ao esporte para contar com o jogador para a Série B. E o esporte está avaliando as propostas, né, para poder, quem sabe, uma negociação aí do atleta que no ano passado não jogou a Série A à frente com a camisa do esporte, né? Ele foi emprestado ao Coritiba e conseguiu acesso para a Série A com a equipe é, do Paraná, mas não ficou no Coritiba. E aí tem clubes que estão de olho nesse atleta, inclusive apuramos que o próprio Cuiabá está de olho nesse atleta e o esporte está avaliando qualquer uma possível negociação. Além dele, tem a situação envolvendo Matheus Alexandre. Quem te viu, quem te vê, né? Também é outro nome que a gente vai falar aqui, que tem clube de olho nele. E se realmente tiver, o torcedor do esporte vai dizer amém, amém, glória a Deus. Leva, leva Matheus Alexandre. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar aqui nesse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Que o esporte vai jogar sábado, eu, você, todo mundo sabe. É a estreia do esporte, eu, você também sabe. O esporte vem de uma semana de um futebol medíocre, eu, você também sabe. Perdeu da forma que foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético, ex-clube do Roger Silva, ex-clube também do Marcelo Aju. E aí, torcedor, você sabe, né? O esporte vai tentar se recuperar numa estreia de Campeonato Brasileiro da Série B fora de casa. Faz um tempo que o esporte não consegue vencer um time na competição, na Série B, podemos falar assim, porque a gente sempre utiliza essas duas competições, Série A e Série B. Então, no ano passado, o esporte foi uma tragédia na Série A. E quer fazer diferente na Série B, tem capacidade para isso, tem time para isso, mas tem uma interrogação no seu técnico. A pressão está muito grande em cima do Roger Silva, tá, torcedor? Você que está acompanhando agora aqui, a pressão está enorme. Inclusive, os colegas lá do Gold chegou a falar em uma transmissão de jogo de ontem, no caso na quarta-feira, que o esporte havia demitido o Roger Silva, coisa que não procede. Acredito que foi um equívoco dos colegas do Gold, ali uma falha de comunicação, acontece, tem que ter cuidado, mas acontece. E eu tenho certeza que não foi por maldade, apenas foi uma falha, mas pelo menos o torcedor até vibrou, tá? Quando falaram que o Roger Silva foi demitido, mas até onde a gente sabe, o Roger Silva tem, querido ou não, tem um aval da diretoria, tem essa segurança, entre aspas, da diretoria, até porque a gente está falando de um time, de um treinador que conquistou aí o, o Campeonato Pernambucano, né? Eu sempre falo que o Campeonato Pernambucano não é parâmetro para nada, mas de qualquer maneira conquistou em cima do rival, da forma que foi, jogando bem. É bom que a gente ressalta aqui que o Sport jogou bem e mereceu ganhar o título diante do Náutico, né? E aí é caso passado porque
A bobagem já foi feita no meio de semana, né? Perdeu a vaga para o fraco time do Atlético, treinado ali pelo Alex Souza. Então, foi muito pouco o título. Ah, mas é um título. Sim, mas, cara, quando o time não tá jogando bem, uma hora ou outra, vai dar indício. E aí é o que tá. Para esse jogo, o Roger Silva, já falei sobre o Gustavo Coutinho, tá fora, né? Isso aí não é novidade. E o Pedro Martins é uma interrogação. Mas o torcedor tinha na cabeça que poderia ter ali o retorno do Benevenuto para esse jogo, de Marcelo Aju, que saiu lesionado, né? No jogo contra a equipe do Atlético, foi substituído, e também do atacante Barleta, que foi substituído no segundo tempo. No lugar dele entrou ali o Depena. Roger foi muito criticado, só que Roger informou na coletiva que eles acabou tirando o atleta por conta de uma lesão. Então, esses 3 jogadores não estão com a delegação, tá? Não estão com a delegação. E aí você pode entender, você está assistindo agora esse vídeo, ou assistiu ontem, enfim, não estão com a delegação. Desfalque garantido. E aí, meu amigo, vamos saber o que pode acontecer. Vamos explicar caso a caso aqui para o torcedor entender. O atleta Marcelo Aju, ele foi constatado uma lesão, né? Foi constatado uma contratura muscular. E esse tipo de lesão é ruim, porque demora a se recuperar, porque dói bastante. Então, o atleta ficou fora por conta da contratura muscular. Tá falando bem forte aí para você entender. E a situação do Benevenuto e também do Barleta, eles sentiram ali os músculos posterior e anterior da coxa, respectivamente, ou seja, estão fora desse duelo. Então, o Sport não vai ter apenas esses 3, 4 com Gustavo Coutinho. E o Pedro Martins é outro. Então fica a interrogação aí de como o Roger vai escalar esse time. Iremos fazer um pré-jogo, e aí nesse pré-jogo você vai ter uma ideia de provável escalação para a partida contra o Cuiabá. Tá? E aí o que é que acontece? Com essa lesão do Benevenuto, fica uma interrogação. Será que vão para a partida os zagueiros Zé Marcos e Ramon, que é o Ramon Menezes, os dois? Porque aí você não tem os 2 zagueiros, né? Você não tem Benevenuto, você não tem Marcelo Aju, então a tendência é que sim, esses 2 atletas assumam essa onzena, esse lugar na onzena titular. Já pensando no ataque, pensando no setor de ataque, tá? Pensando nesse setor de ataque. Por lugar do Barleta, Gustavo Maia, que jogou como meia, tá? Ou, quem sabe ali, o Biel, ou o Carlos Pena, que é o Depena, ou o Max, ou até mesmo o Cleison ou o Marlon Douglas, para essa posição do Barleta. Resta saber de que maneira ele vai escalar, porque ele precisa fortalecer o setor do meio de campo. Zé Lucas não joga nessa partida, também já perde o Zé Lucas. Então, como é que será esse setor do meio de campo? Quem será o cabeça de área? Acredito que Dedé, ou até outro jogador. Então, a gente tem que aguardar aí como é que o Sport vai lidar com essas ausências. Lesões e ausência porque o atleta está na seleção sub-20, vai fazer 2 amistosos, dia 28 e 31. Dia 28 desse mês e 31. Então, é natural que o Zé Lucas se apresente à seleção brasileira para esses jogos. É um único adversário, mas 2 jogos, que é o Uruguai. Então, veja que ele tem alguns problemas para enfrentar o calor, né, cuiabano, e enfrentar a equipe do Cuiabá. Então, o jogo vai ser bastante complicado. Não vou me alongar muito na questão da escalação, porque a gente vai trazer com mais detalhes provável escalação dessa equipe do Sport com essas ausências. Vamos falar do Gustavo Coutinho, gente, porque é um assunto importante também. Para a gente abordar aqui, estamos falando de um atleta que na temporada de 2024 foi muito importante para o Sport. O acesso do Sport para a Série A passa pelos pés do Gustavo Coutinho, apesar que ele caiu de rendimento e o Zé Roberto pegou ali a titularidade, mas no começo da temporada, o Gustavo Coutinho em 2024 foi muito importante.
Só para a gente relembrar aqui para o torcedor, 59 jogos lá em 2024, 17 gols marcados e 5 assistências. Então não estamos falando de qualquer jogador. Vamos ser sinceros aqui. E esse ano, 8 jogos, 3 gols marcados. Não está no seu melhor filho do futebol, não está bem. No ano passado, com a camisa do Coritiba, 40 jogos, 6 gols marcados, 2 assistências. O seu melhor momento foi com a camisa do Sport, tá? Ele veio em uma sequência muito boa, saiu do Atlético Goianiense, chegou no Sport. Lembrando que, torcedor, o Sport comprou o Gustavo Coutinho, perdão. Comprou o Gustavo Coutinho. O torcedor vai lembrar, o Sport pagou pelo atleta 7 milhões de reais ao Fortaleza, tá? E ele, no Sport, nunca foi assim, esse unânime. Foi um bom jogador que entregou, mas só que nessa temporada também não está conseguindo não está conseguindo integrar. Não está conseguindo entregar, na realidade, perdão. E aí, resta saber como é que o Sport vai lidar com isso, porque tem clubes que estão de olho nesse atleta, tá? Clubes de Série B, segundo a matéria do amigo Pedro Maranhão, que é gente boa demais e sabe tudo do esporte, viu? Pode ler as matérias do Pedro Maranhão lá no NE45, também no X, algumas informações que ele coloca lá, que é tiro e queda, tá? Grande profissional. E tem 3 jogadores de olho nesse atleta, perdão, 3 clubes de olho nesse atleta, porque eu já gravei tanto, a cabeça tá maluca. Nesse atleta, tá? E aí, a tendência, segundo uma fonte ligada ao jogador, é de que ele saia, né, e de que essa saída seja concretizada muito em breve, segundo a matéria ali trazida pelo grande Pedro Maranhão. Então, é um atleta, sim, que o Sport vai buscar mercado para ele, né? Esse contrato que o Sport fez com ele é um contrato ainda que tem mais uma temporada, então o Sport busca, claro, quem sabe aí uma negociação, quem sabe já vender ele de vez, ganhar um bom dinheiro em cima, e vida que segue aí para o Gustavo Coutinho. Outro jogador que também está negociando, acendeu um alerta ali de uma possível saída, é o Matheus Alexandre, meu amigo. Quem te viu, quem te vê, viu? Quem tem bom empresário, acontece isso. Grande Matheus Alexandre. Deve deixar o esporte, tá? O Remo, que tá numa situação muito bem ruim na Série A, tá montando o time para a Série B, né, Remo? Mas tudo bem. O Remo demonstrou interesses aí pelo atleta, tá? E é muito provável que ele deixe também o esporte. E aí, torcedor, para a gente relembrar aqui os números do Matheus Alexandre, deixa eu só abrir aqui, eu estou aqui observando meu computador, para a gente poder trazer aqui esses números, e o torcedor, ouvindo isso agora que eu estou falando, deve estar orando a Deus e agradecendo, e orando a tudo que ele pode se pegar na oração, porque realmente Matheus Alexandre não entregou nada no esporte. 9 milhões de reais nesse atleta. Você falar da boa grana que ele recebe lá. Enfim, ele não tem culpa disso, tá? Fecharam com ele, então paciência. O negócio é o seguinte, nessa temporada, 4 jogos. Perdeu vaga para o menino Augusto Bussi, que é da base. Então já está claro, nítido que ele não vai ficar no esporte. No ano passado, na Série A, não só a Série A, né? Teve Copa do Nordeste, Copa do Brasil. 35 jogos, 1 gol marcado e 3 assistências. Ele não é atacante, então ele não vai marcar muitos gols. Mas ele, no esporte, não entregou nada. Não entregou nada. Inclusive, no ano passado, ele chegou a ser afastado. E quando Daniel Paulista chegou no esporte, trouxe ele de volta. E ele voltou à titularidade. Então, o Remo, parabéns, Remo. Tá de olho nesse atleta, tá buscando a negociação. E é muito provável que ele pegue o beco do esporte. Se isso acontecer, é de saber como é que vai ser essa negociação, porque o atleta tem um contrato longo com o rubro-negro pernambucano. E a grana que foi investida foi muito, mas muito, muito, muito alta. Quem trouxe a informação da negociação envolvendo aí o Matheus Alexandre foi o jornalista, né? Que cobre o Remo. Tá? Deixa eu só trazer o nome dele. Mas esse interesse existe sim, do Remo pelo atleta. Daqui a pouquinho a gente confirma o nome do jornalista para a gente dar a fonte, né, de quem foi que deu a informação. Primeiro foi os colegas lá de Belém. E é isso, tá?
Deixa eu só ver aqui, pronto, porque o nome dele não aparece, não está aparecendo aqui para mim. Mas é um grande profissional que é muito, mas muito conhecido, tá? E é isso. O Matheus Alexandre pode jogar a Série A novamente. Eu digo a tu, rapaz, meu amigo, nesse mundo, você não precisa ser bom jogador, não. Você tem que ter bom empresário. E para tudo na vida também, né? É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dê sua opinião. O que é que você acha dessa situação envolvendo os desfalques? Dessa situação envolvendo o Gustavo Coutinho e também Matheus Alexandre. E o time que você imagina que o Sport pode entrar em campo contra o Cuiabá no sábado à noite, às 8h30 da noite. Aí o chicote começa a estralar, porque agora é Série B, meu amigo. E se Roger Silva continuar dessa maneira, o peixe da Semana Santa ele vai comer em qualquer lugar, menos como treinador do esporte, porque o time dele está jogando mal. Olha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo e obrigado pela sua audiência, tá bom? Aquele abraço e até qualquer hora. Fui.